O fim do século que precedeu ao XX mostrou uma civilização europeia tão fascinante que parecia ter conquistado todos os desejos de riqueza da humanidade. Houve terríveis guerras no século anterior, mas agora a Europa parecia ter encontrado a paz através do equilíbrio diplomático. Além disso, o rei da Inglaterra, o czar russo, o Kaiser alemão e o imperador austríaco tinham algum grau de parentesco. Eram todos parte de uma família. O que haveria a temer? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e para quem me acompanha já deve estar sabendo que eu estou promovendo aqui no canal a leitura coletiva da trilogia O Século, do Ken Follett. E nesse vídeo eu venho trazer para vocês as minhas impressões sobre a leitura do primeiro volume da série, O Queda de Gigantes. E esse livro é um romance histórico, foi publicado em 2010 pelo autor britânico, Ken Follett, e é a primeira parte da trilogia do século, que tem esse nome porque nela nós acompanhamos a vida de 5 famílias ao longo do século XX. O primeiro livro vai de 1911 a 1924 e as vidas dessas famílias são ligadas pelos acontecimentos de importância mundial que aconteceram nesse período, como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, as lutas pelos direitos trabalhistas e a luta pelo voto feminino. O Ken Follett é um mestre em misturar história e ficção, e nesse aspecto, em Queda de Gigantes, o escritor está em sua melhor forma, porque ele transforma esse livro num verdadeiro exemplo de como falar de história, como contar a história de uma maneira que prende o leitor de uma forma tão intensa que quase é impossível, a gente largar a leitura. E geralmente se fala muito sobre esse aspecto histórico do livro, mas na realidade ele funciona mais como um cenário para os fatos pessoais das vidas desses personagens. O próprio Follett disse em algumas entrevistas que o objetivo dele não era fazer um livro de história, o foco não era principalmente os fatos históricos, mas o interesse dele era contar uma boa história, que prendesse e mantivesse o interesse do leitor, e isso ele fez aqui com maestria. E como é difícil falar desse livro. Eu já tinha assistido algumas resenhas sobre ele, e eu sempre achei estranho que muito pouco é falado sobre a trama. E agora, depois de fazer a leitura, eu entendi o porquê. Porque tanta coisa acontece aqui que realmente, se eu fosse falar de tudo, o vídeo ficaria enorme, Seriam necessários até mais de um vídeo para falar apenas desse livro. Então eu não vou detalhar muito sobre a trama, porque então o vídeo ficaria imenso. A história começa com o Billy Williams, que é um garoto de 13 anos, e seu primeiro dia de trabalho numa mina de carvão na cidade galesa fictícia de Aberystwyth, em 1911. E já é um início assim, bem angustiante, com um trote bem pesado que os colegas mais velhos passam nesse garoto. E já ficamos sabendo, já nesse início, também sobre as condições miseráveis em que esses mineradores viviam, tanto as suas vidas pessoais, como também as condições de trabalho, que eram bastante insalubres e perigosas. E eu lembrei imediatamente do Germinal, do Émile Zola, que é um livro que trata especificamente do mesmo assunto, só que na França, num período cerca de 40 anos anterior a esse. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aí também, que é um livro que vale muito a pena conhecer. E 3 anos depois, em 1914, a história do livro realmente começa. E nós conhecemos o Conde Fitzherbert, conhecido apenas como Fitz, que é dono de uma propriedade rural nessa cidade de Aberystwyth, e é nas terras dele que fica essa mina de carvão. Ele autoriza o funcionamento dessa mina nas suas terras e recebe um valor por isso.
E ele dá uma festa para pessoas muito importantes, muito poderosas, tendo como convidado especial o próprio rei do Reino Unido, o Jorge V. E nessa festa ficamos conhecendo vários dos personagens do livro, né? Como a família do Fitz, que é composta pela sua esposa Bea, que é uma princesa russa, e a Lady Maud, que é sua irmã, mas que, ao contrário do irmão, que é muito conservador, é uma moça bastante liberal, tanto nas suas ideias políticas quanto nos seus hábitos. Temos também o Walter von Uris, que é um nobre alemão, ex-colega de escola do Fitz, que sente ali uma quedinha pela Maud, e o primo dele, o conde Robert von Uris, que é austríaco. E, por fim, um americano, o Gus Dewar, que é conselheiro próximo do presidente Woodrow Wilson. E nessa casa, né, nessa mansão do Fitz, trabalha a Ethel, que é irmã do Billy, né, o menino que foi trabalhar lá na mina. Mas, além disso, lá na Rússia, nós temos dois irmãos órfãos, o Grigori e o Lev Peskov, que são completamente diferentes, né, de caráter, e trabalham em uma fábrica de locomotivas e têm motivos bastante pessoais para guardar muito rancor da princesa Bea, né, esposa do Fitz, e também da família real russa, né, do czar Nicolau e sua família. E as vidas, então, de todos esses personagens, de nacionalidades e classes sociais tão diferentes, vão se cruzando, e são esses relacionamentos que formarão o núcleo da história do livro. E aí nós temos de tudo. Temos lutas de classe, amores não correspondidos, amores proibidos, gravidezes não desejadas, miséria, fome, enfim, todas as situações de gente comum que vão nos envolvendo, nos fazendo simpatizar ou antipatizar com um ou outro personagem, torcer pelas situações que eles passam e por aí vai. A gente sofre junto com eles, torce pelos casais que se formam no decorrer do livro, se emociona com separações, com reencontros. Enfim, esse livro é um novelão, né? Mas no melhor sentido da palavra. Mas essa história toda é muito bem construída e todos os acontecimentos pessoais são tão interessantes quanto a trama histórica que vai se desenrolando como pano de fundo. E os conflitos pessoais desses personagens se misturam com os problemas históricos que afligem o mundo e deixam a leitura desse livro bastante dinâmica e bem interessante. E a gente aprende muito com esse livro, né? Principalmente sobre as causas da Primeira Guerra, que foram muitas e bem complexas, toda a situação da Rússia também, o declínio do Império Russo e todos os fatos que levaram à Revolução de 1917 também são muito bem retratados, incluindo alguns fatos que geralmente não são muito comentados, eu pelo menos não tinha conhecimento, como, por exemplo, que o Lenin, o retorno do Lenin para a Rússia foi patrocinado pelos alemães como forma de tirar a Rússia da Primeira Guerra. E um outro ponto que aparece bastante aqui no livro também é a ascensão do Partido Trabalhista, que começou a tomar força nesse período, né, na Grã-Bretanha, e lutando principalmente pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores. E também fala das sufragistas, né, que eram as mulheres que lutaram pela obtenção do direito de voto. E essa mistura de fatos históricos com relatos fictícios é feita de forma magistral pelo Ken Follett. Geralmente, nos romances históricos, os acontecimentos reais funcionam apenas como pano de fundo, mas para uma história fictícia. Mas aqui não. Os personagens fictícios estão inseridos nos fatos históricos, muitas vezes atuando até como peças-chave de decisões importantes e contracenando com personagens reais, né, como o Churchill, o Woodrow Wilson, o Lenin, o rei Jorge V, o Trotsky.
E isso tudo deixa a leitura riquíssima, né? As vidas desses personagens fictícios criados pelo Follett muito próximas da realidade. Mas colocar personagens fictícios envolvidos em fatos históricos reais é uma situação bem delicada. E o Follett faz isso muito bem. Inclusive, no final do livro, ele coloca uma explicação, né, de que toda essa colocação foi muito bem pensada, com o objetivo de manter o mais fiel possível o fato retratado, mesmo que tenha ali a participação dos seus personagens fictícios. E essa interação foi realmente muito bem feita, tanto que muitas vezes nós nos pegamos torcendo pelo sucesso das ações de algum personagem, mesmo sabendo que ele não vai ter sucesso. Por exemplo, o Walter, em determinado momento, ao ver que a Europa está se encaminhando para uma guerra, ele tenta a todo custo dissuadir as autoridades da Alemanha de dar continuidade a isso, e nós torcemos muito para que esse plano dele dê certo, mesmo sabendo que não deu, porque a guerra efetivamente aconteceu. E a riqueza de detalhes que o Ken Follett coloca no livro também é impressionante. As cenas da Primeira Guerra, da Revolução Russa, principalmente, são bem realistas. A gente consegue visualizar as cenas, são tão reais que muitas vezes parecem até um retrato, né? uma pintura. Então a gente tem aqui o ambiente perigoso e sufocante das minas de carvão, o frio, a fome, as perseguições na Rússia, o sofrimento dos soldados nas trincheiras, enfrentando toda sorte de dificuldades, de doenças, de desmando de superiores, e além de tudo ainda tendo que encarar de peito aberto tiros de metralhadora e gás venenoso, né? E para quem tiver interesse em saber mais sobre a situação dos soldados na Primeira Guerra, eu recomendo a leitura do Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, que é um livro excepcional, maravilhoso, muito detalhado nesse sentido, que também já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o vídeo, recomendo a todos que assistam o vídeo e façam a leitura do livro também. E algumas cenas aqui de Queda dos Gigantes são particularmente tocantes. Por exemplo, quando os telegramas anunciando a morte dos soldados são entregues lá na cidadezinha de Aberowin, ou em São Petersburgo, quando o Grigori se depara com uma prostituta e que ele descobre que ela não é realmente uma prostituta. E ao longo, então, de todo o livro, nós vamos acompanhando, através dos comentários, das atitudes dos personagens, várias outras mudanças bem mais sutis que foram acontecendo no decorrer desse início do século XX, né, no período retratado aqui no livro. Então são mudanças na moda, nos sistemas de transporte, nos próprios equipamentos de guerra, na forma de se fazer uma guerra, além de pequenas conquistas sociais, né, em educação, em saúde, qualidade de vida. Então são coisas que aparecem pontualmente aqui e ali, que a gente vai pescando como o século XX, esse início de século XX, o mundo foi se modificando. Mas nenhum livro é totalmente perfeito, mas de negativo, a meu ver, esse livro tem apenas alguns pequenos detalhes que não chegam a incomodar, mas que me chamaram a atenção. O primeiro deles é o foco da guerra apenas na Europa, sem mencionar que foi realmente um conflito mundial, envolvendo inclusive as colônias europeias da África e da Ásia. E também a participação da Turquia, que foi muito importante nesse conflito e aqui sequer é citada. E o livro também foca nesses fatos específicos e outros eventos que aconteceram nesse período que também tiveram importância ou são apenas mencionados
ou nem aparecem, né? Por exemplo, a gripe espanhola, que foi uma epidemia também mundial e que ocorreu em 1918. Mas também, se ele fosse colocar todos os fatos que aconteceram na história, seria uma coleção completa e não um único livro. E por fim, como típico das novelas, o livro vai se desenvolvendo de forma bastante detalhada em todo o decorrer da história, mas quando chega lá no final, ele dá aquele salto de alguns anos e a gente já encara um último capítulo com situações resolvidas, com casais já estabelecidos, casamentos já realizados e até mesmo com filhos crescidos. E são esses filhos que vão conduzir a trama no segundo livro da série, que é o Inverno do Mundo, com foco na Segunda Guerra Mundial. Mas esses pequenos detalhes não atrapalham nada a leitura, não tiram de forma alguma, né, o prazer de ler o Queda de Gigantes. É um livro muito bom, que consegue agradar tanto os apreciadores de história como quem quer apenas acompanhar uma boa trama, né, num livro interessante. É um trabalho primoroso que vale muito a pena conhecer. Se por acaso você já leu esse primeiro livro e quiser participar da leitura coletiva dos demais, o link para o nosso grupo no Telegram vai estar na caixa de descrições. Está sendo uma experiência muito legal. Nós já fizemos 3 lives para conversar sobre o livro e estamos aprendendo e nos divertindo muito com essa leitura. Quero agradecer também a participação, né, de todo mundo que está aí nesse grupo, que está discutindo, que está conversando, aparecendo nas lives. Está sendo muito proveitoso. E não deixem de assistir também os vídeos de 2 participantes do grupo que já fizeram vídeos sobre esse livro aqui, deixando lá a opinião deles nos canais, né, que são a Virgínia e o Rodrigão. Os links também vão estar na caixa de descrição. E o link para a compra desses livros também vai estar na caixa de descrição. E entrando no site da Amazon através desses links e efetuando a compra de qualquer produto, não necessariamente de livros, desde que utilizando esses links, você estará ajudando uma instituição de assistência sem pagar nada mais por isso, porque eu repasso a comissão que eu recebo da Amazon. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de dar sua curtida, deixar seu comentário e continuem acompanhando aqui o Livros e E-Books. E se estiver chegando agora, não deixe de fazer a sua inscrição, acionar o sininho para receber as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo. E um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.